No final do ano passado, o governo federal lançou, com pompa e circunstância, um programa para garantir a alfabetização de todas as crianças até os 8 anos de idade. A iniciativa foi muito criticada por um grupo de educadores, que consideram que a meta do governo é muito pouco ousada. Eles argumentam que, em escolas particulares, os alunos já são alfabetizados aos 6 anos de idade. Passar a mensagem de que a alfabetização pode esperar até os 8 anos seria, para esses especialistas, um crime contra uma geração de crianças. Um dos críticos da alfabetização até 8 anos de idade é o professor João Batista Araújo de Oliveira, presidente do Instituto Alfibeto. Ele é mais um de nossos convidados do programa Entrevista, nessa série que debate os desafios de ensinar em suas múltiplas linguagens. Obrigado por aceitar nosso convite. Muito obrigado. O que está de errado em alfabetizar até os 8 anos de idade? Olha, eu acho que está errado tudo, né? Está errado o conceito de alfabetização, o que é alfabetizar, né? A ideia de como se avalia a alfabetização, o conhecimento histórico, né, da nossa vivência de país em quando e como alfabetizar as crianças e dos instrumentos, né, utilizados para isso, né? Como se forma um professor, como se decide sobre método, como se decide sobre material. Infelizmente, o Brasil, há pouco mais de 30 anos, entrou por um caminho errado, que o mundo já corrigiu, mas o Brasil persiste nessa trilha errada. Entrando um pouco na questão da idade mesmo. A gente não tem que ter um pouco de paciência, de saber, de entender que as crianças são diferentes, então algumas podem ter um pouco mais de dificuldade, e você colocar essa pressão para que elas já sejam alfabetizadas aos 6 anos pode ser, no final das contas, até prejudicial a elas? Olha, existem inúmeras formas de você agrupar as crianças para qualquer objetivo ou para a escola. Não é? Na história da educação se convencionou que a forma mais prática, não a melhor, mas prática é agrupar por idade. Então isso é fixo, isso é dado. Dado que isso é fixo, o segundo passo é o que nós vamos fazer com essas crianças dessa idade? Aí você tem um programa de ensino, que é algo que o Brasil se recusa a ter. Não é? É no programa de ensino que você define essas coisas, o que é razoável nessa série, nesse ano, nessa idade, se aprender. Não é? Quando nós examinamos a questão alfabetização, os conteúdos, as implicações que ela tem, não é? É muito razoável se esperar que uma criança domine, não é, o código alfabético aos 6 anos. Agora, para isso, se definir o que é isso, o que é alfabetizar, o que é esse programa de ensino. Obviamente, uma porcentagem das crianças em alfabetização, em linguagem, matemática e ciência, sempre vai ter mais ou menos dificuldade. E aí depende da capacidade da escola, do sistema de reforço, do sistema de apoio, de complementar isso no tempo real ou escorar nos anos seguintes. Isso é inevitável, mas nós estamos falando aqui de uma minoria. No mundo real, quando a gente lança um plano e lança meta, a gente está lidando também com o professor em sala de aula que pode, se essa meta for inatingível, e hoje a gente está bem distante de ter 100% de crianças, por exemplo, aos 6 anos de idade alfabetizadas, se essa meta for muito difícil, ele vai se mover pouco, ou ele vai achar tão difícil chegar naquele ponto que dificilmente ele vai se fazer a diferença para alcançar. Ou seja, nesse sentido, traçar os 8 anos não seria mais realista mesmo e vai ter mais efeitos práticos do que baixar o sarrafo para os 6? Olha, eu acho que não tem que baixar o sarrafo, não tem que botar meta. Não é? Quer dizer, a questão é o que é alfabetizar? O que é isso? Tem que definir. O que precisa ensinar para alfabetizar? Qual é o programa de ensino? Isso é que tem que falar primeiro. Quer dizer, eles misturam alfabetização com alfabetização matemática, com compreensão de textos. É uma salada de coisas que ninguém sabe o que é e que é apenas uma desculpa para você adiar um troço que ninguém quer falar sobre ele, que é ensinar a criança a ler e escrever. E que no Brasil hoje se tem vergonha de falar sobre isso como se fosse uma coisa menor ou sem importância. Qual seria o método correto ou a maneira correta de você ensinar a alfabetizar? Olha, tem 2 respostas. Uma é fazer o que a gente fazia antigamente. A outra é fazer igual os outros países fazem. Né? Quer dizer, você pega as evidências, pega as melhores práticas. São as 2 formas de você acertar. Quer dizer, se você abrir a internet, né, pega o programa de ensino de Portugal, o programa de ensino da França, o programa de ensino, né, de países diversos, aí você vai ver que está definido lá o que é alfabetizar, o que se espera em qual série, etc. No caso específico da alfabetização, se nós a definimos corretamente, não é, você tem uma diferença, né, quando você for examinar conteúdos de países diferentes, da dificuldade da língua, da transcrição do código alfabético. Não há nenhuma razão no mundo, se você entender o que seja alfabetização, de não alfabetizar crianças aos 6 anos, porque ela está neurologicamente preparada para isso, não é? E durante o espaço de 1 ano, que é mais do que razoável para se fazer isso em uma escola razoável, com esses professores que estão aí, desde que tenha materiais, métodos e orientação adequada. Agora, antigamente, bem, a gente está falando aí, me corrija se eu estiver errado, lá das
eram o que a gente chamava de cartilhas, um material mais muito criticado pelos educadores, por alguns educadores, claro, por ser artificial, digamos, não serem textos reais do cotidiano da criança, da família, de serem coisas muito artificiais, feitas só para ensinar a relação entre sons e palavras. E eu ainda coloco uma provocação. Antigamente, a nossa educação, o índice de analfabetismo hoje, adulto no país, é resultado de uma política de antigamente também, né? O analfabetismo adulto. Então, por que a gente deve voltar ao que era antes se aparentemente não deu certo? Não, quando eu falo voltar ao que era antes, né, quer dizer, você, quando tinha até a década de 60, 70, né, um sistema de escolas limitado, essas escolas tinham um programa de ensino claro, em que a criança podia aprender ou deixar de aprender. Mas a escola fazia o seu esforço, a diretoria ia lá, tomava o teste das crianças, tomava a leitura. Havia procedimentos, havia rotinas. Não havia, talvez, um cuidado individual, sistema de recuperação. Isso tudo foi jogado fora, com a expansão. Nós decidimos que o importante é expandir, 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 expandir e perdemos, né? Jogamos o bebê com a água do banho, como se diz. Né? O outro exemplo, né, do passado são as escolas particulares, né, que tem de todos os tipos, para rico, para pobre, né, grandes e pequenas, boas e ruins, e que tem nos seus programas de ensino a prática de ensinar. Antigamente era no último ano de pré-escola, hoje virou o primeiro ano. Isso sempre aconteceu, quer dizer, nenhum pai que colocava um filho ou que coloca um filho numa escola privada vai abrir mão disso. Então não existe razão para não fazer isso, a não ser a falta de vontade, a falta de cuidado. Agora, como é que faz isso? Então você tem que começar do início, você tem que definir para que é a escola, você tem que definir o que se ensina a cada ano, você tem que preparar um professor lá na universidade ou na escola normal, se ela pudesse voltar a existir, para poder alfabetizar a criança. Ele tem que saber o que é alfabetizar, tem que conhecer métodos, tem que ter materiais adequados. Não é? Então, tudo isso tem que estar no lugar. Você não pode pegar professores que não têm a menor ideia da língua portuguesa, não é, que não têm a menor ideia de fonologia, que nunca aprenderam a alfabetizar e querer, com cursinhos de 10, 20, 30 horas, dados por alguém que nunca alfabetizou, que ele se torne alfabetizador, como é a proposta do Ministério da Educação. Mas, por outro lado, também a gente não tiraria por completo a autonomia do professor, se dá um material didático para ele tão amarrado, coloca o professor ali numa camisa de força que ele não tem outro caminho a seguir? Olha, essa questão da autonomia é sempre uma questão relativa. Então, essa ideia de seguir protocolos não pode ser uma ideia estranha à educação. Né? Eu sei que há um discurso de pensar que um professor de uma escola ele é um livre docente de uma universidade. Não é. Ele é um profissional como qualquer outro. Todos nós profissionais somos limitados, como você, jornalista, por protocolos de ação. Né? Em segundo lugar, né, fala-se muito nisso, mas na prática, né, como os professores não tiveram a formação adequada por várias razões, né, eles se apoiam apenas no livro didático. E esses livros didáticos que tem aí, de modo geral, e especialmente os de alfabetização, são péssimos, são muito ruins. Quer dizer, ele já não tem autonomia e, pior ainda, ele acaba usando algo que não tem utilidade e o resultado está aí. Para você ter uma ideia, em 2010 e este ano também nós repetimos um teste muito simples de alfabetização para crianças do 2º ao 5º ano. O primeiro foi feito em 350 mil crianças e o segundo foi feito este ano em 3 capitais. Nós temos 90% dos alunos do 2º ano que não sabem fazer um ditado de palavras. 50% no 3º, 35% no 4º e 20% no 5º ano. Quer dizer, então é isso que é a situação que precisa ser mudada. Agora, não se muda isso com programas, se muda isso com instituições e com políticas de longo prazo. Por que os livros didáticos são tão ruins? Olha, porque eles são escolhidos por pessoas que têm uma visão ideológica da educação. Não são pessoas que usam as evidências científicas para poder tomar decisões. Então, você pega, por exemplo, o caso dos livros do 1º ano. Né? O próprio edital, né, do MEC é até um pouquinho mais razoável, que ele fala que os livros têm que colocar os fonemas e grafemas, que tem que ensinar fluência de leitura. Eu fiz um estudo das 23 cartilhas que foram aprovadas. Nenhuma segue o edital. Né? E o MEC fecha os olhos. Elas ignoram o quê? O que elas... Ignoram o que é alfabetizar. Coloca texto, coloca brincadeira, cruzadinha, não sei o quê. Agora brinque disso, curiosidade. Mas ensinar a alfabetizar porque as pessoas não entenderam o que é. O Brasil perdeu a noção do que é alfabetizar. Confunde alfabetização com letramento, com compreensão de texto, com descoberta do mundo, com espírito crítico, com ideologia. E esquece do básico, que é da criança de ler o texto, né, para poder, a partir daí, aprender a ler e aprender a aprender.
Professor, nesse debate entre, a gente está falando muito, assim, a linha no Brasil dos construtivistas, que são os mais críticos a essa visão que o senhor defende, e os defensores do método fônico, que é esse método que principalmente, claro que não se limita a isso, mas ele tem uma ênfase forte nessa ensinar os códigos às crianças. E aí, às vezes, parece que esse é um debate, eu como jornalista já participei, já fiz algumas matérias sobre isso, é um debate tão acirrado, parece que é ou uma coisa ou outra. Mas não dá para o professor ser bem preparado e ter domínio de como alfabetizar por esse método, mas também saber como alfabetizar pelo método mais pelo construtivismo. E dessa maneira conseguir ele mesmo fazer as escolhas em sala de aula, o que ele acha mais adequado para o perfil de aluno? Se a evidência científica mostra que o cérebro opera de uma forma e que a melhor forma de alfabetizar é seguindo certos procedimentos, qual a razão do mundo para não seguir? É só por conveniência, só por comodismo, só para não ceder às pressões? Quer dizer, a conversa tem que ser séria. Quer dizer, se existe ciência, se existe universidade para produzir ciência, se o conhecimento é esse, se o mundo inteiro reconhece isso, né? Se o paradigma dominante da ciência cognitiva da leitura é esse, por que não usar? Se isso é melhor para as crianças, se isso é melhor para as crianças que têm mais dificuldade, isso é o mais eficiente. Quer dizer, não há razão para fazer outra coisa. Né? Se fosse na área médica, você jamais permitiria que a discussão começasse. Por que permitir isso na educação? Por que fazer esse genocídio em função de uma ideologia? Quer dizer, quando algo não é comprovado cientificamente, vira ideologia. A questão da forma como o cérebro opera é igual, porque nós somos da mesma origem animal. Né? O cérebro opera transcrevendo, e é isso que o código faz, os fonemas da língua, os sons da língua em grafemas, é isso que ele faz, é assim que ele opera. Não é? Qualquer método que não faça isso é uma violência ao cérebro. E é isso que esses métodos ineficientes propõem, fazem, e o resultado está aí. As decisões educacionais têm que ser feitas tendo em vista o bem do aluno. Qualquer outro critério é eticamente inaceitável. Agora, o que você tem que fazer é conversar com as pessoas, formar as pessoas, criar critérios para as conversas, mas não ceder porque uma corporação faz mais barulho do que outra. Agora, o Brasil tem 5.570 municípios. Ninguém faz certo? Quem está fazendo certo no país todo? Você tem alguns municípios, né, como um todo, que têm feito esforços muito fortes nessa área. E em todas as avaliações feitas no Brasil até hoje, né, comparando seriamente as abordagens, né, aquelas que usam os métodos cientificamente preconizados têm tido resultados mais surpreendentes, mais positivos. E isso confirma, quer dizer, a questão da pesquisa, não é essa, a pesquisa é cumulativa, quer dizer, quando você tem evidências que se somam, não é, as coisas tendem a ficar mais robustas e o conhecimento tende a ir para esse lado. Então nós temos no Brasil, sim, várias evidências de programas que funcionam, de métodos que funcionam e, na maioria dos casos, eles estão vinculados à psicologia cognitiva da leitura, aos conhecimentos mais avançados. A outra vantagem de você ter protocolos é que você pode reproduzir. Quer dizer, pedagogia é isso, a didática é isso, em que você sistematiza formas de fazer. Hoje, felizmente, nós temos uma ciência que ajuda muito a desenvolver e basta o Brasil querer e as universidades lembrarem para que elas existem, que o Brasil vai avançar rapidamente nesta área. Professor, muito obrigado pela sua presença, obrigado a vocês que nos assistiram e até o próximo programa.